esse Teachers Lunchtime Talk, Lunchtime Chat, é o programa que eu criei pra gente bater um papo, para eu te dar dicas, sacadas, tirar suas dúvidas e te ajudar a viver de aulas particulares como expert em alfabetização em inglês. Se você chegou aqui de repente e ainda não me conhece, eu sou a Teacher Carol Gomes. Sou teacher há 13 anos e expert em alfabetização em inglês. E é isso que eu quero te ajudar, eu quero te transformar também numa expert em alfabetização em inglês. Atualmente eu vivo das minhas aulas particulares, graças à alfabetização em inglês, e é isso que eu quero para você também. E no episódio de hoje, que é o primeiro episódio dessa série, Teachers Lunchtime Chat, eu vou te falar como é que você começa a alfabetizar crianças em inglês mesmo sem experiência, né? Porque eu sei que ter experiência em alfabetização em inglês é uma coisa muito difícil, já que esse método é um método relativamente novo aqui no Brasil. Ele não é um método novo. Há algum tempo já, escolas nativas da língua inglesa, né, escolas internacionais, trabalham com phonics, por exemplo, que é um dos passos da alfabetização em inglês. Phonics não é nada novo, mas esse método não tinha vindo no Brasil, porque ele era um método usado só para crianças nativas. E aí agora, pouco tempo, somos poucas as teachers que dominamos esse método e que ensinamos como trabalhar com ele. Então, por isso que você vai sim começar sem experiência, assim como eu comecei, assim como as teachers que são as minhas mentoradas começaram, assim como todo mundo começou. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é, você vai começar sem experiência e tá tudo certo, beleza? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha colinha para eu não me perder, beleza? Então eu falei que a alfabetização em inglês não é um método novo, mas é um método novo no Brasil, porque entendia-se que só dá para usar esse método com crianças que sabem falar inglês, crianças nativas da língua inglesa. E mesmo lá nos Estados Unidos, existe uma campanha de algumas teachers, elas estão pedindo para teachers e escolas usarem métodos que são baseados em The Science of Reading, que é o conjunto de pesquisas que foi feito ao longo de 50 anos e que mostra como o nosso cérebro aprende e quais são os métodos adequados e corretos que devem ser usados para ensinar uma criança a ler de forma eficiente. Nem todas as escolas e teachers usam esse método. Lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, existe essa corrente de usar métodos baseados em evidência científica. E o que eu ensino vocês é que vocês alfabetizem baseado nessas evidências científicas. E existem estudos que mostram que tanto uma criança que está aprendendo inglês quanto uma criança que já sabe inglês, precisa aprender a ler do mesmo jeito, com as mesmas estratégias, que são as estratégias que favorecem a forma como o nosso cérebro aprende. A diferença é que as nossas crianças que estão aprendendo a ler e estão aprendendo o idioma, precisam de mais exposição à linguagem oral, né? Que é uma coisa que eu falo com as alunas também. Então, não é só aprender a ler e escrever, aprender a ler e escrever e a se comunicar. Mas as estratégias precisam ser as mesmas, tá? E aí, você tá pensando assim, mas se eu não tenho experiência, não sei alfabetizar crianças em inglês ainda, como é que eu vou viver de aulas particulares? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu imagino que você esteja querendo viver de aulas particulares, se esse é o seu desejo, o mais rápido possível, certo? Você não tá aí com tempo de ficar estudando um ano para depois começar, né? Tô certa? Foi assim que eu comecei quando eu quis dar aulas particulares. Eu não tinha tempo para ficar esperando. Então, como eu falei quase agora, você vai sim começar sem experiência, assim como eu comecei. Só que existem dicas para você começar sem experiência e ter segurança, porque o problema é quando você não tem experiência e também não tem segurança. A primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é o seguinte: pensa que esse é seu primeiro emprego. Tem como a gente começar no nosso primeiro emprego com experiência? Quando você foi dar sua primeira aula como teacher, você tinha experiência? Não. Então, vai ser do mesmo jeito. É como se você estivesse aprendendo a ser teacher hoje. E, de fato, a gente reaprende a ensinar de verdade quando a gente começa a trabalhar com alfabetização em inglês. Então, a primeira coisa é essa. Comece sem experiência. Ok, no problem. E aí, o que você vai fazer para ter segurança? A primeira coisa, e não pula essa etapa, eu sei que nem todo mundo que quer trabalhar com alfabetização em inglês faz isso, mas ela é
crucial. Você precisa entender a parte teórica, o embasamento teórico e científico, para você saber o porquê das coisas. Por que fazer desse jeito e não fazer de outro? Por que ensinar a criança a ler fazendo os sons, decodificando as palavras? Por que não ensinar a palavra inteira? Por que respeitar os padrões ortográficos, começar pelos padrões ortográficos mais fáceis e depois ir para os padrões ortográficos mais complexos? Por que não fazer a criança ler palavra multissilábica de primeira? Todas essas coisas eu preciso que você entenda. Então você precisa começar entendendo a parte teórica e a parte do embasamento científico, tá? Então você precisa aprender sobre orthographic mapping, the science of reading, que na verdade esses estudos estão todos dentro de the science of reading, mas orthographic mapping, the simple view of reading, Scarborough's rope e assim por diante, tá? Entenda sobre isso, entenda como o nosso cérebro aprende a ler e escrever e aí sim você vai aprender na prática o que fazer. Depois que você já entender como o nosso cérebro aprende, você não vai sair pegando 4, 5, 6 alunos para você começar. E principalmente se eles tiverem idades diferentes e níveis diferentes. Você não vai fazer isso. Você vai começar com 2 alunos no máximo. E esses alunos, o ideal é que eles tenham entre 5 e 7 anos, tá? Eu preciso que seja nessa janela. Por que que precisa ser de 5 a 7 anos? Porque se você pega um aluno nessa idade, ele já está pronto para começar a ler. Então, você vai trabalhar a base, que é toda a consciência fonológica, e já vai introduzir leitura e escrita. Isso vai fazer com que você tenha prática, tá? Por isso que essa é a idade. Se não tiver essa idade, tudo bem. Aí você trabalha com o que você tiver, tá bom? E aí, seguinte, quando a gente começa, e a gente sabe que a gente não tem experiência, a gente tem alguns medos, digamos assim. O primeiro medo é se os pais te questionarem e você não souber responder. O que você vai fazer? Você vai entender claramente a parte teórica que eu te mandei estudar primeiro. Então, se você entende os porquês, você consegue explicar tudo para os pais. Você consegue justificar suas atividades, as suas rotinas. Você consegue explicar o porquê de ser desse jeito e não ser do jeito que o método tradicional diz que tem que ser. E quando você explica com esse embasamento científico, que não é você que está falando, não sou eu que estou falando, foram os neurocientistas, teachers e todo mundo que se uniu para estudar, que falou que tem que ser assim, os pais aceitam e entendem. E se você tem essa explicação e dá essa explicação com segurança, o pai nem vai imaginar que você não tem experiência, tá? E não é para você enganar o pai, não. Você não tem experiência, mas é por isso mesmo que você vai dar o seu melhor. Você vai estudar, você vai preparar a aula minuciosamente, porque já que você não tem experiência, você precisa se dedicar mais para que menos erros aconteçam. Mas e aí, Carol, e se eu errar? Você vai errar. Não se preocupa não, você vai errar. O que acontece? Hello, Maria Cecília. Good afternoon. Ô menina, na hora de ir pra escola, o que você tá fazendo aí? Você vai errar. E o que vai acontecer quando você vai errar? Não tem problema. Mesmo você errando, você vai ter tempo de se corrigir e você vai ter resultados muito melhores do que se você estivesse usando os métodos tradicionais, todos fazendo tudo passo a passo corretinho, tá? Não tem como você não errar. Para você aprender, para você evoluir, para você adquirir experiência, passa pela parte do erro. Ninguém acerta nada de primeira. Eu tenho um mentor que diz o seguinte: primeiro a gente faz, depois a gente conserta. Se você não fizer, você nunca vai ter como consertar. Se você ficar esperando ter experiência, se você ficar esperando dominar o método, você não vai. Você precisa começar a aplicar para essa experiência, para esse domínio vir. Uma coisa que eu falo para as minhas teachers que são mentoradas é o seguinte: quando você começa a fazer um curso, a mentoria, o Alpha Teachers, você precisa de uma criança para você colocar o método em ação. Não é para ficar estudando tudo e não colocar o método em ação. E aí o que acontece é, as alunas, as teachers, que têm alunos para começar a colocar o método em ação, quando a gente vai para os plantões de dúvidas, elas têm várias coisas para perguntar. Porque você estuda, vai lá aplicar e aí é que você vê que você tem dúvida. As alunas que não estão alfabetizando crianças em inglês, que não estão lá no campo de batalha, elas não têm dúvidas, elas não têm o que perguntar.
justamente porque elas não estão aplicando o método, tá? Então, duas coisas que eu falei já, 2 passos para você começar sem experiência. Entenda a teoria, o embasamento científico, para ele te dar segurança, para você conseguir explicar para os pais, para você entender também o porquê de tudo que você vai fazer. Tenha uma criança entre 5 e 7 anos para você começar a colocar o método em ação. E aí, eu ia falar uma coisa aqui, esqueci, peraí. Tá. Eu não tenho coragem de começar com um aluno de verdade e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai procurar alguém do seu círculo aí de relacionamento, da sua família, dos seus amigos, alguém que tem uma criança, de preferência nessa idade, e você vai explicar para essa pessoa que você está aprendendo a alfabetizar crianças em inglês e que você quer oferecer a oportunidade para essa criança, para o filho desse seu amigo, quem seja lá quem for, ser alfabetizado em inglês. E como você está aprendendo, você vai cobrar um valor simbólico. Essa vai ser a criança com quem você vai ter experiência, com quem você vai colocar tudo em ação. Quando eu comecei, o aluno, eu fiz isso também, por isso que eu tô te dando essa dica. Eu ainda dava aula para adultos, quando eu comecei a aprender a alfabetizar crianças em inglês, e aí eu falei para os meus alunos adultos que eu estava precisando de uma criança para colocar o método em ação, porque eu não tinha nenhuma criança. E aí uma aluna minha falou que eu podia fazer com o filho dela. E aí eu cobrava um valor super simbólico. Basicamente, ele custeava a minha ida até a casa dela, porque eu vou até a casa dos meus alunos, né? E o nome dele era Arthur. Foi com ele que eu coloquei a maior parte do que eu estava aprendendo em prática. E mesmo sem experiência, eu tive muitos resultados. O Arthur evoluiu. A partir daí, eu tive a Júlia e todos os outros alunos com quem eu fui colocando o método em ação e também fui fazendo ajustes, porque eu percebi que não é simplesmente fazer do jeito que as professoras americanas fazem, que a gente precisa ajustar para a nossa realidade, para as crianças brasileiras, tá? Então, seja aberta, explique a verdade, fala que você está aprendendo, que você vai cobrar um valor simbólico e isso, teacher, vai ser o seu estágio, tá? Não é para você ganhar dinheiro com essa aula, nada. É só para você não gastar do seu bolso, né? Então, por exemplo, se você tiver que ir até a criança, você não vai pagar para isso acontecer, né? Porque a criança vai estar aprendendo sim, você vai ter resultado com ela. Então, nem que você fique no 0 a 0. Você cobre o necessário para você ir até a casa dessa criança. E aí você usa essa criança para ser a criança modelo, digamos assim. Você vai começar com ela. Por isso, o ideal é ter 5, 6, 7 anos para você fazer essa criança ler. Se ela for muito novinha, você vai ficar na fase da consciência fonológica. E se ela for muito mais velha, ela já sabe ler em português e ela vai colocar muito desse conhecimento dela do português nas aulas. E como você ainda não tem experiência, vai ser difícil para você lidar com isso. Então, beleza, entendido até aqui? Parte teórica, comece com uma criança e como é que você acha essa criança? Alguém lá que esteja ao seu redor. Sempre tem uma criança de um amigo, tem um primo seu, um sobrinho seu, alguém vai querer ser alfabetizado em inglês. Quem é que não quer ser alfabetizado em inglês praticamente de graça? Eu tô aqui pensando quanto que eu cobrava. Eu acho que eu cobrava uns 25, 30 reais a hora. Não era a hora, era 45 minutos, porque ele era pequeno. Eu não lembro mais, já tem um tempo, mas era mais ou menos o que eu cobrava. Era o que custava meu Uber pra ir pra lá. E, enfim, e deu certo, eu precisava disso, né? Então tá, então peraí, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Falei pra não pegar muitos alunos, beleza. Tá, e outra coisa, você não vai sair estudando tudo da alfabetização em inglês antes de começar. Não precisa, até porque é um caminho longo, é extenso. Imagina, ensinar a criança a ler e escrever em inglês não pode ser algo simples, né? Tem um caminho longo por aí. Mas a vantagem é que se você estudar o suficiente para você começar, você pode começar sem prejuízo para a criança. Então, o que você precisa saber? Além da parte teórica que foi que eu acabei de falar. Você só precisa estudar a parte da consciência fonológica, como que a gente trabalha a consciência fonológica, e a parte de ensinar a criança a ler as CVC Words. Só até aí. Depois que você tiver isso, que você entender isso, não precisa dominar, tá? Não espera dominar para você começar, não. Como eu falei, a gente só vai dominar com a prática.
estudou a parte da consciência fonológica e estudou a parte de como ler as primeiras palavras, você pode começar. E você sabe por que você pode começar? Porque raramente você vai encontrar uma criança que tenha nível suficiente para passar disso. As crianças aqui no Brasil, elas não têm as habilidades necessárias para passar da consciência fonêmica, por exemplo. São raras as crianças que têm. O que é consciência fonêmica? É importantíssimo para a criança conseguir ler, escrever e pronunciar corretamente. E é aquela parte quando você pega uma palavra, vamos pegar uma CVC Word. Você pega uma palavra e você tem que separar, segmentar essa palavra em sons. Então vamos pegar, por exemplo, frog. Não, frog tem 4 letras. Vamos pegar cat. Cat. Sem ler, sem nada, eu só tô fazendo os sons. Quando eu falo cat, quais sons você ouve? Cat. Se eu falar cat, que palavra que forma? A criança precisa de falar que é cat. Agora, você tem cat e você vai substituir o som k por b. Forma o quê? Bat. Agora você vai substituir o som a por o. Bot. Ou então você tem spot e você vai deletar o som s. E a criança precisa falar pot. Isso já é da consciência fonêmica avançada, tá? Mas a criança precisa saber disso primeiro, e as crianças brasileiras não sabem. As crianças brasileiras não sabem os sons que as letras do alfabeto fazem, elas só sabem os nomes. Porque no método tradicional a gente não ensina isso, ninguém nunca falou pra gente que para conseguir ler, a criança precisa saber os sons e não os nomes. Então a gente trabalha com a ABC Song e pronto. Então, se você domina a consciência fonológica e como que faz a criança, os sons do alfabeto, e como que faz a criança ler as primeiras palavras, você já pode começar. Com um mês, se você for uma pessoa que estuda direitinho, tem a sua rotina, com um mês você consegue saber disso tudo e começar a dar suas aulas, tá? A partir daí, você vai estudando à medida que a criança evolui. Entendeu por que você não pode pegar várias crianças de vários níveis? Você vai pegar 1, 2 crianças no máximo, tá? Porque se você pegar crianças, vamos supor que você pegue uma criança mais velha e que por um acaso ela sabe as letras do alfabeto. Vamos supor que ela já era alfabetizada por outra teacher e que agora ela é sua, porque a teacher, sei lá, foi embora. E essa criança tá lá na parte de divisão silábica, por escrito, não da consciência fonológica, divisão silábica por escrito. Você vai ter que estudar muita coisa para chegar na divisão silábica. E da divisão silábica para frente, você começa a estudar coisas complexas que vão baralhar sua cabeça. Aí você pega uma criança que nem sabe ler, uma criança que já tá em divisão silábica. Não faça isso. Você vai, tipo, panic e vai achar que é super impossível, que é difícil alfabetizar a criança em inglês e vai acabar desistindo, tá? Então, comece. Lembra que você tá aprendendo também. Não é só a sua criança que vai aprender, você também vai aprender. Então, você precisa começar devagar. E aí, você vai estudando à medida que a criança evolui. Então, você domina ensinar para a criança CVC Words. Agora, a criança está partindo para blends. E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre blend. Daqui 2 semanas, a criança vai entrar em blend. Você vai estudar sobre blend, vai dominar blend e vai ensinar blend para sua criança. Daqui 2 semanas, a minha criança vai entrar em digraphs, porque ela já domina blend. Aí, você vai estudar digraphs. Estuda digraph, domina digraph, e aí depois você vai seguindo a sequência toda que tem que ser seguida, tá? Porque se você fizer, primeiro, eu falei que se você estudar tudo, você vai surtar, né? Porque é muita coisa. Segundo, você vai esquecer. É muito diferente do que a gente tem feito. Então, você só estudar não é o suficiente para você saber como aplicar. Se eu te contar que até hoje eu estudo as minhas próprias aulas, eu gravei as aulas para mentoria e eu vou lá e eu assisto. As aulas dos níveis mais avançados, porque raramente os alunos chegam lá. Demora a chegar lá. Então, os meus alunos que já chegaram lá, como não é algo que eu faço no meu dia a dia, por mais que eu entenda, eu não faço no dia a dia, eu não quero cometer erro, eu não quero pular etapa, então, quando eu preciso, eu vou lá e assisto a minha própria aula para eu lembrar o que é que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que ensinar, né? A gente não domina tudo nunca. O que a gente domina, o que a gente sabe tudo? Nada, nada nessa vida, né? Então, se você fizer isso, eu te garanto que você vai começar a alfabetizar sem experiência, mas
com segurança, porque segurança é mais importante que experiência. Dependendo da forma como você age, como você se porta. Thaís, long time no see. Hello, I miss you. Depois me dá notícias dos seus alunos alfabetizados. Mas se você fala com segurança, se você defende o método com segurança, se você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, você passa essa segurança para os pais dos seus alunos e eles nem vão pensar, cogitar que você não tem experiência, tá? Então, segurança é muito mais importante do que experiência. Às vezes, quem nunca trabalhou com uma professora velha, que já tinha muita experiência, que já estava muito tempo no mercado, e por isso, dava aula de qualquer jeito, não estava nem aí, já estava aposentando. Eu tive vários professores assim. Então, ter experiência não é sinal de excelência, não. Deveria ser, mas não é. Às vezes, a pessoa que está ali começando, que está se esforçando para dar certo, que está dando o seu melhor justamente porque não tem experiência, vai ser melhor do que alguém que vai fazer de qualquer jeito porque já domina aquilo que está sendo feito, né? Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui das dicas que eu tenho. Não, é isso mesmo. Então, o que eu quero deixar para você hoje de recado é o seguinte, que é o que o meu mentor me ensina. Feito é melhor do que perfeito. Primeiro você faz, depois você vai aperfeiçoar, tá? Você não vai saber alfabetizar uma criança em inglês se você ficar só estudando a teoria, estudando. Enquanto você não for lá fazer, colocar em ação, você não vai perceber as dificuldades que você tem, as variáveis que acontecem. E a dica que eu te dou é que quando isso acontecer, quando você perceber as dificuldades que você tem, quando você, sabe, não ter certeza do que você tem que fazer, que você tenha alguém para te ajudar, alguém mais experiente. Pode ser alguém que está estudando junto com você também, para vocês duas tirarem dúvidas juntas. Pode ser eu, se você quiser me mandar uma mensagem, mas tenha alguém que vai tirar suas dúvidas, que vai te dar suporte e que vai te passar essa segurança que às vezes é difícil a gente adquirir, tá? Alguém que já passou pelo que você já passou, vai conseguir te mostrar que tá tudo certo, que a gente passa por isso mesmo e que tá tudo bem. Eu, por exemplo, já passei por tudo o que você provavelmente vai passar. Eu já tive todos os problemas que você vai ter e que eu sei que você vai ter. Então, eu consigo te mostrar, eu consigo te ajudar, eu consigo te falar as soluções, porque eu já passei, eu já estive aí onde você está nesse comecinho, tá bom? Mas eu quero te dizer que alfabetizar crianças em inglês é maravilhoso. Quando você vê uma criança lendo por causa da alfabetização, não tem como desver. Como a gente aprende sobre alfabetização em inglês e tudo sobre como o cérebro aprende, por que a gente tem que ensinar a ler do jeito que a ciência diz que tem que ser, né? Como que a gente pode prejudicar uma criança se a gente ensina através de métodos tradicionais e por que os métodos tradicionais são errados. Quando a gente aprende isso, não tem mais como esquecer, tá? Então eu te convido, alfabetize crianças em inglês, teacher. Você vai ser feliz, você vai ser valorizada, porque você vai ver que os resultados são incomparáveis e os pais ficam felizes. Se você, por acaso, trabalha em escola e não quer sair, quer continuar na escola, alfabetize seus alunos em inglês. Vai ser mais difícil, porque eu sei que a gente não tem muito tempo com aluno em escola, são muitos alunos ao mesmo tempo, né? Mas use isso, experimente, você vai perceber que é o melhor método que a gente pode escolher. Meninas que estão chegando agora, I finished. Mas se vocês quiserem assistir, a gravação vai estar disponível agora mesmo. Eu só vou, o tempo de acabar essa live, vou deixar a gravação disponível e aí vocês podem aprender como alfabetizar crianças em inglês, mesmo sem experiência, tá bom? Então, hello, vocês que chegaram agora, bye bye, I'm leaving. E a gente se vê quarta-feira, às 3 horas, não, quarta-feira, dia 3, 12h12, que é o horário que eu escolhi, pra gente conversar sobre plano de aula para alfabetizar crianças em inglês, tá bom? See you, everyone!